No espaço dedicado ao empreendedorismo é nosso convidado Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEP, a Associação de Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa. Bom dia, Alexandre Fonseca, muito obrigada pela sua presença. Para começar, o que é que faz a ACEP? Bom, a ACEP é a Associação da Economia Digital. Hoje, tivéssemos que lhe dar um nome, seria exatamente esse. E, no fundo, representa as empresas que em Portugal estão a dinamizar a economia digital. E isso inclui desde o e-commerce ao marketing digital, ao mobile, aos processos, por exemplo, de desmaterialização da economia, nomeadamente, sei lá, fatura eletrónica, por exemplo, até todo um conjunto de matérias que hoje têm a ver com a forma como as empresas podem tirar partido dos ambientes digitais, das plataformas digitais. Quantos associados é que têm? Tem hoje cerca de 300 associados, que são essencialmente as maiores empresas da economia digital, que hoje, repare, que são essencialmente as empresas da economia portuguesa, porque hoje, essencialmente, o que acontece é que, mais do que propriamente pensarmos que a economia digital é feita por empresas exclusivamente digitais, a economia digital é feita por empresas tradicionais que hoje estão a tirar partido da economia digital. É feita por empresas tradicionais que têm obrigatoriamente que estar na internet. A internet é o futuro. A internet é o futuro. Repara, hoje, inclusive, se nós pensarmos a nível mundial, hoje existem cerca de 2,7, mais coisa menos coisa, 1.000 milhões de pessoas a utilizar a internet todos os dias. E isso quer dizer que é essa, no fundo, o mercado que nós temos à nossa disposição. Nós deixamos de ter simplesmente as fronteiras geográficas à nossa disposição. A internet põe, de facto, todo o mundo à nossa disposição. E se pensarmos que hoje, cerca de, por exemplo, 40% das compras de viagens, por exemplo, e tudo o que está relacionado com o turismo é feito através da internet. Isso mostra bem, por exemplo, o potencial para as empresas portuguesas, quando, por exemplo, querem promover o destino Portugal. Mas, na verdade, isto acontece também, por exemplo, para as PMEs. Hoje, por exemplo, uma PME que quer vender para qualquer parte do mundo o seu produto não precisa de abrir uma subsidiária nos países, basta ter uma operação na internet e os seus produtos são vendidos através da internet. E esse é o potencial. Hoje existem mais ou menos, mais coisa menos coisa, 1.000 milhões de pessoas a comprar na internet todos os dias. Até esse é que é o potencial. Portanto, os 10 milhões de portugueses, de facto, é uma limitação muito pequena e a internet permite, de facto, chegar a muito mais pessoas. E a ACEP ajuda as empresas portuguesas a posicionarem-se no mercado digital? Sim, por um lado, por exemplo, há 2 semanas organizámos a Semana da Internet. Durante essa semana realizámos qualquer coisa como cerca de 70 seminários e workshops sobre os variedíssimos temas ligados à economia digital. Tivemos cerca de 100 oradores aqui em Portugal para falar sobre este tema. Realizamos regularmente seminários e eventos sobre estas temáticas. Promovemos no dia 11 de outubro, o Dia das Compras na Internet, que no fundo fez com que os portugueses pudessem experimentar os melhores descontos e as melhores oportunidades aqui em Portugal. Mas, acima de tudo, fazemos muitos estudos e fazemos em parceria também com outras entidades que permitem, por exemplo, saber quantas pessoas estão a comprar online, qual é o volume de negócio, por exemplo, das empresas portuguesas na internet. E mas qual também, é o volume de negócios das empresas portuguesas? Hoje, acima de tudo, vamos talvez começarmos pelo outro lado. O que é que os portugueses estão a comprar? Quanto é que os portugueses estão a comprar? Porque, no fundo, elas são duas perspectivas diferentes. Hoje estima-se que os portugueses estão a comprar qualquer coisa como 1,6 mil milhões de euros através da internet. E isto, obviamente, passa desde os bilhetes, passando pelos os produtos mais tradicionais, os livros, mas também, por exemplo, a roupa. Viagens, por exemplo, obviamente é uma das grandes categorias. Portanto, tudo hoje os portugueses compram através da internet. Mas, acima de tudo, quando pensamos em economia digital, e é preciso pensar que, olhando, por exemplo, para os países do G20, há países, por exemplo, em que 10% do PIB já é economia digital. Em Portugal, nós estimamos que este valor anda à volta dos 3%, portanto são cerca de 6, 7 mil milhões de euros. E isto advém essencialmente não só do comércio, daquilo que nós chamamos B2C, portanto as compras que os portugueses fazem, mas acima de tudo daquilo que o Estado e as empresas vendem umas às outras. E onde é que as empresas portuguesas vendem mais? As empresas portuguesas, enfim, um dos clientes importantes na internet em Portugal é, curiosamente, o Estado. Portugal é um dos países mais avançados naquilo que se chama nas compras públicas eletrónicas. E esse avanço fez com que hoje, por exemplo, o Estado, para comprar qualquer tipo de produto ou serviço, tem que o fazer através de plataformas eletrónicas. E isso contribui, de facto, de uma forma determinante para os números da economia digital portuguesa. Isso não acontece, por exemplo, noutros países como no Reino Unido. O Reino Unido tem 10% do seu PIB é feito através da internet, mas é essencialmente entre compras entre consumidores e as empresas. Em Portugal, esse foco está mais entre as empresas e as empresas e o Estado. Mas a que países é que chegam as empresas portuguesas através da internet? Repare, qualquer país, na verdade, nós quando pensamos, enfim, as maiores comunidades de compradores em todo o mundo estão essencialmente
nomeadamente nos Estados Unidos, na Europa do Norte, em Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, mas também, por exemplo, na China, no Japão. São dois grandes mercados internacionais. E também, por exemplo, o mercado brasileiro. No mercado brasileiro estamos a falar em dezenas de milhões de compradores online. Portanto, o potencial está ao nosso alcance, mas às vezes o potencial está nos sítios mais escondidos. Recentemente, estou a falar de uma empresa que vende sapatos especificamente para hospedeiras e para pilotos de aviação e vende os sapatos para todo o mundo através da internet. Portanto, é esse o potencial. Quais são as estratégias que a ACEPI aconselha às empresas portuguesas para se expandirem pela internet? Bom, acima de tudo, temos hoje um grande desafio. Se pensarmos que 90% das empresas portuguesas são microempresas, nesse setor em particular, a digitalização da economia está muito baixa. Hoje, para ter uma ideia, 17% das empresas dessa dimensão têm um site na internet. Portanto, estão ainda numa infância quase da internet. Precisam de ter o seu site, precisam de começar a comercializar, esse é um primeiro passo. Saber promover os seus produtos, obviamente ter condições de os vender e de os entregar. E, portanto, eu diria que esse é o primeiro grande passo que temos que fazer. No fundo, é trabalhar para que uma parte muito substancial do nosso tecido empresarial, eu diria mesmo a maioria, possa começar a ter uma presença na internet e começar a vender através da internet. Repare que o vender na internet não quer dizer necessariamente aquilo que nós estamos habituados e dizer que, no fundo, é uma empresa vender produtos a consumidores através da internet. Através da internet, a venda pode ser feita, por exemplo, entre empresas. Repara, uma empresa que fabrica, por exemplo, parafusos, se calhar pode não ter a expectativa de vender parafusos através da internet, mas pode fazê-lo, por exemplo, participando em compras públicas eletrónicas, vendendo, por exemplo, a outras empresas, participando em concursos. Ou seja, até no mercado interno. Chamado no próprio mercado interno, mas através de plataformas eletrónicas. Portanto, há inúmeras formas de o fazer. E reparem, quando estamos a falar em digitalização das empresas, não estamos só a falar em vender, estamos a falar em mudar, inclusive, os processos de fazer negócios. Por exemplo, a introdução, enfim, muito em breve, enfim, de uma forma mais massificada da fatura eletrónica, contribuirá manifestamente para que, por exemplo, entre empresas, haja uma desmaterialização desses processos, enfim, ao cabo desde a encomenda até ao pagamento. E haja também uma desburocratização. Repara, há mais transparência, desde logo, há mais produtividade, há menos custos e, portanto, no fundo, estamos a tornar a nossa economia mais produtiva e mais competitiva também, se quiser. Quanto é que as empresas podem poupar, se calhar, em espaço físico e outras coisas por estarem na internet? Repara, essa poupança é difícil de fazer porque varia de negócio para negócio. Mas, por exemplo, nas plataformas eletrónicas, enfim, as empresas estimam que em média, poupam por utilizar este tipo de plataformas qualquer coisa como 20% nos seus gastos. Portanto, pelo simples facto porque conseguem contactar, conseguem comprar melhor, vamos chamar assim. A ACEPI pode dar uma ajuda, por exemplo, às pequenas e médias empresas que queiram agora entrar nesse mundo ou queiram desenvolver-se mais ainda? A ACEPI tem vários mecanismos, desde enfim, prestação de informação sobre o setor, informação sobre a dimensão do mercado, informação, por exemplo, sobre como certificar a sua loja. A ACEPI é a única entidade em Portugal que faz a certificação das lojas. No fundo, é um processo que permite dar mais confiança às empresas e aos consumidores, mas também temos, por exemplo, um diretório que hoje tem mais de 1.200 empresas registadas, onde as empresas podem dar a conhecer e, no fundo, dar-se a conhecer ao mercado. É importante porque, principalmente quando falamos das muito pequenas empresas, é fundamental que elas sejam conhecidas pelo mercado e, portanto, este diretório tem, ao fim e ao cabo, esse propósito. Muito obrigada, Alexandre Fonseca, pela sua presença neste Primeira Hora. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.